Amados irmãos, hoje nosso culto também de ceia ao Senhor, de comunhão com os amados. Eu gostaria que você, por favor, pegasse a escritura e abrisse comigo lá no livro de Shemot. Agora já está mais fácil, né? Êxodo capítulo 24, por favor. Queridos, eu quero falar nesta manhã sobre, eu vou colocar dessa forma, aliança antiga e aliança nova. Um outro tema que poderia ser dado também é a aliança no sangue. E eu gostaria que você abrisse muito a sua mente, porque eu creio que o Eterno ele vai fazer com que você, por si só, comece a fazer muitas ligações com vários textos da Bíblia. É gostoso isso quando acontece, quando você está ouvindo a mensagem, mas você aí no teu lugar, o Espírito Santo também está te ministrando, e você por si só começa a lembrar de vários textos. Poxa, esse texto também liga com aquele, essa palavra também vai de encontro àquela que eu li outro dia, e você aí no teu lugar, o Espírito Santo vai ministrando ainda mais a tua vida. Isso é glorioso, amém? Capítulo 24 do livro de Êxodo, nós vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Bendito seja, Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Todos encontraram, queridos? Amém. Moisés, pegou metade do sangue e o colocou em bacias. A outra parte do sangue, ele aspergiu na direção do altar. Então, capítulo 24, versículo 7 agora. Então ele pegou o livro da aliança e o leu de forma que todo o povo ouvisse. E eles responderam: tudo o que Adonai, o Senhor, falou, faremos e obedeceremos. Versículo 8. Moshe pegou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança, ou do pacto em algumas versões. Este é o sangue da aliança que Adonai fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Amém? Bendito seja o teu nome, Pai. Ministra o nosso coração, fale conosco. Precisamos, Senhor, da tua palavra, que venha despertar sobre nós, um acrescentar, Senhor, espiritual, que a tua palavra, ela vá, produza o resultado para a qual está sendo enviada, caindo em nossos corações e podendo produzir muitos frutos para a tua glória. Amém, queridos? Amados irmãos, esse é um texto que ele se encontra na próxima paraxá, ou porção, que nós vamos estudar na quarta-feira que vem. E quando eu já estava analisando esse texto, me chamou muito, saltou. É gostoso quando a palavra ela salta aos nossos olhos e começa a fazer muitos links. E ali o Eterno começou então a ministrar no meu coração sobre o que trazer para nós neste domingo. Domingo que nós também vamos participar da ceia do Senhor, do momento de comunhão. Falar sobre a aliança de Deus com o seu povo. Nós, não sei se você trouxe a sua memória no momento da leitura, quando Yeshua, ele fala para os seus discípulos, quando o apóstolo Paulo, ele relata lá em 1 Coríntios, que Yeshua, ele declarou assim: esta é a nova aliança no meu sangue. E Moisés, nessa época aqui, quando Deus está entregando ao povo as escrituras, a palavra dele, que nós conhecemos como Torá, como as leis, os mandamentos, é interessante que Moisés, vamos ver no versículo 1 para a gente compreender um pouquinho mais desse contexto. Versículo 1 fala assim: Adonai, o Senhor disse a Moisés: subam a Adonai. Isso aqui eu vou explicar na quarta-feira. Como é que pode o próprio Deus dizer: suba para Deus? Deus está falando: Moisés, suba para Deus. Ele está mandando para onde? Não é verdade? Nós vamos falar sobre isso na quarta-feira. Você, Arão, Nadab, Abiú, e 70 dos líderes de Israel.
prostrem-se à distância enquanto Moisés se aproxima sozinho de Adonai. E os outros não deverão se aproximar e o povo não deverá acompanhar. Moisés foi e contou ao povo tudo que Adonai dissera, incluindo todas as regras. O povo respondeu com uma só voz: obedeceremos cada palavra dita por Adonai, pelo Senhor. Então Moisés ele está se encontrando com Deus, e Moisés separa a mando de Deus os sacerdotes, Arão, seus filhos, e fala: vão com eles, mas não só eles, peguem também 70 líderes. 70 na Bíblia representa nações, amém? As nações. Então o Senhor está falando: pegue os sacerdotes e compareça também com todas as nações. Todos os povos estarão diante de mim, e quando eles se aproximarem, eles não vão chegar um pouco mais, eles vão ter o seu limite, e você, Moisés, vai se aproximar um pouco mais. E Moisés foi ao encontro do Senhor. Moisés volta e relata para os sacerdotes, para as nações, né, os 70 ali reunidos, o que o Eterno estava instruindo o seu povo. Então nós vemos aqui, queridos, que a palavra do Senhor, a Torá, a lei, os mandamentos, não é só, ou não foi só para o povo de Israel, o povo judeu. O Senhor estava trazendo a sua palavra para todos os povos, amém? Para todas as nações. Todo o ser humano que ouve a palavra do Senhor e abre o teu coração para o receber, amém? Essa pessoa terá o favor de Deus sobre a sua vida. Então, quando eu, você, nós abrimos o nosso coração para compreender a palavra do Senhor, não importa se ela está no Antigo, se está no Novo Testamento, na Nova Aliança, não importa, abrir o coração para receber essa palavra e principalmente para praticá-la, o favor de Deus estará sobre a tua vida. Amém? A bênção do Eterno te alcançará. Então Moisés ele relata ao povo, e que eu acho muito interessante aqui, que o povo de prontidão, sabe, de bate-pronto, o povo diz: o que nós ouvimos da parte de Deus, Moisés, fica tranquilo que nós vamos cumprir, fica tranquilo que nós vamos obedecer. Isso é maravilhoso. Por quê, querido? Porque quando você abre o coração para aquilo que o Eterno está ministrando a tua vida, o Senhor ele sela uma aliança com você. Amém? O que vale para Deus é o hoje, não o amanhã. Porque hoje você está bem, amanhã de repente você acorda num humor completamente diferente. Mas se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, receba de prontidão, porque o amanhã o Senhor ele cuida. Amém? Amém? Às vezes nós conversamos com pessoas e nós falamos do Senhor, do amor de Deus, e no final da conversa muitas vezes falamos assim: você quer aceitar ao Senhor, quer receber a Jesus, a Yeshua como Senhor e Salvador da sua vida? Aí a pessoa, em vez de aproveitar o hoje, ela pensa no amanhã. Ela fala: mas eu tenho tanta coisa para largar, eu tenho tanta coisa para fazer, ela está pensando tudo no amanhã, não está pensando no momento, na ocasião, na oportunidade que está se abrindo a ela. A pessoa pensa no depois. E isso, amado, sabe, é uma oportunidade que muitos esperam. Então, quando nós estamos também na congregação e Deus está falando conosco, sabe, alimentando a nossa fé, nos fortalecendo, falando que vai te abençoar, que vai te dar vitória, não fique pensando que o teu problema é maior. Não fique pensando, sabe, que a tua adversidade, a circunstância da tua vida que você tem que resolver depois é maior. Aproveite a palavra que o Eterno está te entregando hoje, agarre ela e diga: Senhor, eu creio que o Senhor é comigo e amanhã tudo vai dar certo. Aleluia. Amanhã tudo vai se resolver, as portas vão se abrir, sabe, as coisas vão acontecer. Aproveitemos a oportunidade que o Eterno nos dá. Então nós vemos aqui um relato que quando Moisés apresenta a palavra de Deus, o povo está alegre, o povo está festivo, o povo está com tudo. O Moisés, tudo que nós ouvimos, nós vamos obedecer.
nós sabemos na história que não é bem assim que acontece. Porque os dias vão acontecendo, começam a reclamar, está faltando água, está faltando pão, está faltando comida, está faltando isso, Moisés, e agora vamos morrer no deserto? Por que nos tirou do Egito, Moisés, Moisés? E ali o Senhor tem que ir tratando, com doses homeopáticas do seu povo, forjando caráter, ensinando dia após dia, mas para o eterno que vale é o momento que todos disseram: nós ouvimos e obedeceremos. Versículo que continua, no versículo 4, Moisés escreveu todas as palavras de Adonai, do Senhor. Levantou-se de manhã cedo, construiu um altar na base da montanha e levantou 12 grandes pedras para representarem as 12 tribos de Israel. Ele enviou os jovens do povo de Israel para apresentarem ofertas queimadas e sacrificarem bois, como ofertas de paz a Adonai, ao Senhor. Então no versículo 6, Moisés ele pega ali, divide, separa o sangue, vai aspergir sangue sobre o altar, e ele também vai aspergir sangue sobre as pessoas. Olha só que curioso, sangue é sinal de aliança. Então o Senhor ele tem uma aliança com tudo aquilo que sai do altar para a vida do seu povo. O Senhor ele tem uma aliança com o seu povo. Quando Moisés ele está aspergindo sangue sobre as pessoas, ele está ali selando o pacto. Amém? Eu quero ler alguns textos com vocês hoje, que vão nos apontar um pouco mais sobre este selo, com sangue, o que o sangue de Yeshua também nos traz, amém? E depois, mais à frente, a gente vai retornar para esse texto aqui. Por favor, abra comigo, lá no livro de Romanos, capítulo 3. Bendito seja o nome do Senhor. Se você tem uma caneta e quiser anotar, seja na tua Bíblia ou seja no papel à parte, no caderno, seria interessante também. Romanos capítulo 3, 21. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. É isso, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja. Romanos capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3 de Romanos, versículo 21. Todos encontraram? Está escrito assim: mas agora, a parte da Torá, a parte da lei, o jeito de Deus de tornar as pessoas justas à sua vista foi esclarecido, ainda que a Torá e os profetas também testemunhem a respeito dele. Trata-se da justiça que procede de Deus, mediante a fidelidade de Yeshua, o Messias, para todos os que confiam. Não há diferença se alguém é judeu ou gentil, porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus, ou todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24: mediante a graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, por meio do ato que nos redime da nossa escravidão ao pecado, realizado pelo Messias, Yeshua. Deus ofereceu Yeshua como expiação, perdão, que no hebraico significa capará. Então o Senhor ofereceu a Yeshua como perdão ou expiação pelo pecado, mediante sua fidelidade no tocante ao sangue da sua morte sacrificial. Isto vindicou a justiça de Deus, porque em sua tolerância não havia passado por cima, sem punir nem remir os pecados que as pessoas cometeram no passado. E ela vindica sua justiça na era presente, ao demonstrar que ele é justo e também aquele que torna pessoas justas por causa da fidelidade de Yeshua. Por causa da fidelidade de Yeshua. Que fidelidade é essa? De ter ido até o fim por cada um de nós. Lembra-se da oração de Yeshua lá no monte,
quando ele ora ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, se for da tua vontade, faça de mim este cálice. Ele poderia ter terminado a oração aí, não é verdade? Como muitos de nós fazemos. Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, em nome de Yeshua. Não é verdade? Senhor, eu preciso disso, em nome de Yeshua. Mas ele ora e diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aí uma vírgula vem e ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Então Yeshua, pela fidelidade dele de ter ido até o final e vertido o seu sangue no madeiro, na cruz, por cada um de nós, o Senhor perdoou os nossos pecados e fez de mim e de você pessoas justas diante do Eterno. Não por nós mesmos, mas pelo sangue de Yeshua. Amém? Pelo sangue de Yeshua nós fomos justificados no Senhor. Um pouco mais à frente. Bendito seja, Senhor. Efésios 1, versículo 7. Diga: eu também fui perdoado. Eu também fui perdoado. Você foi justificado, você foi também perdoado. Diz assim em Efésios 1, verso 7. Em união com Ele, pelo derramar de seu sangue, somos libertos, nossos pecados são perdoados, isto de acordo com a riqueza da graça que dispensou sobre nós. Com toda a sua sabedoria e entendimento, Ele tornou conhecido a nós seu plano secreto, o qual, mediante a sua vontade, designou de antemão em conexão com o Messias. Então, pelo sangue de Yeshua, nós também fomos perdoados. Amém? Você não só foi justificado, mas como também você foi perdoado. E o ser perdoado, queridos, como nós oramos, nos abre o livre acesso à presença de Deus. E quando o Senhor ele olha para nós, Ele enxerga em nós o sangue do Filho dele. Ele diz: você é justo. E você pode olhar para você mesmo e dizer: não, Senhor, eu não sou justo. Mas Ele está olhando o sangue do Filho dele sobre ti. Ele está olhando o sangue de Yeshua sobre a tua vida. E por causa disso, Ele te considera justo. Então nós podemos ter acesso ao Senhor. Mateus capítulo 26, volte um pouco. Bendito seja. Mateus 26. Versículo 28. Mateus 26, 28, versículo diz: porque este é o meu sangue, que confirma a nova aliança, meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Então o sangue vertido por Yeshua, amado, foi para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados. Amém? Está anotando? Vamos para mais um texto? 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Isso daqui é para que você compreenda, nós venhamos compreender que o que o Senhor ele fez por cada um de nós, amados, é algo poderoso. Amém? É algo poderoso que abre para nós o mundo espiritual e nos coloca na posição de reis e sacerdotes, e não na posição de escravos, e não na posição de pecadores, de homens injustos. Toda vez que nós nos colocamos diante do Senhor, como os irmãos disseram lá atrás, tudo que ouvimos nós vamos obedecer. O sangue de Yeshua nos purifica, nos cobre, amém? E nos apresenta não só diante de Deus,
mas também nas regiões celestiais, como homens e mulheres justificados nele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 1. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, e separados pelo Espírito para a obediência a Yeshua, o Messias, e a aspersão de seu sangue. Amém? Vou reler. Então nós fomos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, separados pelo Espírito para a obediência a Yeshua, o Messias, e a aspersão de seu sangue. Moisés, ele não aspergiu o sangue sobre o povo lá atrás? Aleluia. Pedro, ele está dizendo aqui que todos aqueles que se colocam em obediência a Yeshua, a palavra de Deus, essa pessoa, ela está recebendo também a aspersão do sangue de Yeshua sobre a sua vida. Ou seja, o sangue derramado no madeiro cobre a nossa vida, nos justifica, nos liberta, nos perdoa e nos dá o livre acesso a Deus. Amém? Nos dá o livre acesso ao Senhor. O versículo 19 aí também de 1 Pedro. Versículo 19. Vocês, diga eu. Então Pedro está falando assim: vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil passado a vocês por seus pais não consistiu em algo perecível como prata ou ouro. Pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do Messias, como o de um cordeiro sem defeito ou mancha. Então Pedro, ele continua dizendo assim, que o preço do resgate que foi pago por mim e por você excede o da prata, excede do ouro, porque tudo isso perece. Amém? Tudo isso perece. O preço que o Senhor pagou por cada um de nós, amados, faz de mim e de você pessoas que têm o livre acesso ao Senhor, e mais do que isso, nós temos o acesso também à vida eterna. Amém? Vida eterna com o nosso Deus. Mais dois textos e nós voltaremos lá para Êxodo. Apocalipse capítulo 5. Mais à frente um pouquinho. Amém até aqui, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse. E eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o rolo e quebrar seus selos, pois foste morto, e com o preço de teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes deles um reino para ser governado por Deus, sacerdotes para lhe servirem, e eles reinarão sobre a terra. Então, quando o Senhor separa ali os sacerdotes, as nações diante do monte, Moisés avança, traz um pouquinho a palavra do Eterno para todos. O Senhor está confirmando aqui em Apocalipse que o que Yeshua ele fez, o preço do sangue de Yeshua, ele comprou para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Então a palavra que foi entregue, a Torá que foi entregue, a lei que foi entregue àquele povo lá no passado, amado, não foi só para um povo específico, mas para todo o povo sobre a face da terra. Amém? Todas as nações, todas as pessoas ouvirão a voz, a palavra do Senhor. Bendito seja. O outro texto, volte um pouco em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 12.
versículo 12. Mas este, quando acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Deus e passou a esperar, daí em diante, até que seus inimigos sejam colocados como um estrado dos seus pés. Por meio de um único sacrifício, ele conduziu ao objetivo, de uma vez por todas, os que estão sendo separados por Deus para serem santos. O Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, nos dá o testemunho, porque depois de dizer, verso 16, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minha palavra, minha Torá em seu coração e as escreverei em sua mente. Amém? O versículo 17 para concluir, e a seguir acrescenta, dos pecados e das iniquidades deles, não me lembrarei mais. Então olha só o poder do sangue vertido na cruz por Yeshua. O sacrifício que foi realizado de uma vez por todas, já não mais se fazendo necessário sacrifício de animais. Yeshua, ele fez essa aliança para que depois daqueles dias, diz o Senhor, Deus, o próprio Deus, estaria colocando a palavra dele no nosso coração e escrevendo também em nossa mente. O que isso significa? Eu já abordei isso com os irmãos, acredito que tempos atrás. É você poder andar no automático vivendo a palavra de Deus. É você poder olhar para a palavra do Senhor no seu dia a dia e tudo aquilo que for contrário é como se acendesse uma luzinha vermelha, piscando assim, te alertando de que aquilo não condiz com a palavra do Senhor e que você não deve fazer, que você deve recuar, que você deve se preocupar em fazer a vontade do Eterno. Amém? Vamos voltar lá em Hebreus, capítulo 24. Obrigado. Êxodo 24. Êxodo 24. Moisés, ele pega o sangue, ele agora se volta para o povo, no versículo 8, e ele aspergiu sobre o povo e diz: este é o sangue da aliança que Adonai fez com vocês. De acordo com todas estas palavras, versículo 9, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes subiram e eles viram o Deus de Israel. Sobre seus pés estava algo semelhante a um pavimento de pedra de safira, tão brilhante quanto o próprio céu. Ele não estendeu a mão contra esses notáveis de Israel, ao contrário, eles viram Deus, mesmo enquanto comiam e bebiam. Olha só que interessante isso. Eles estavam na presença do Eterno, eles podiam comer, beber, ter comunhão ali entre eles, e a Escritura diz que eles estavam como que contemplando o próprio Deus, e o Eterno não fazia nada para com eles. Lembra do que nós lemos? Que pelo sangue de Yeshua nós somos justificados, pelo sangue de Yeshua nós somos perdoados. Amado, aquele que se apresenta diante do Eterno impuro, em pecado, essa pessoa seria consumida, essa pessoa ela seria morta instantaneamente. Mas é interessante que eles estão vivendo. Comer, beber significa, estão vivendo o seu dia a dia na presença do Senhor. Nós podemos ter uma vida santa em Deus todos os dias. Nós podemos ter uma vida, na presença do Senhor, vivendo em santidade, comendo, bebendo, fazendo as coisas que nós fazemos, e o Senhor poder se agradar de nós. O Senhor poder olhar para os seus filhos e dizer: eu me alegro no meu filho. Eu tenho prazer
com os atos da minha filha. Por quê? Porque a palavra está no seu coração, a palavra está na sua mente, ele e ela têm um pacto comigo. Esse pacto não se rompeu. Por quê? Porque ele está procurando viver a minha palavra. Versículo de número 12. Adonai disse a Moisés: suba até mim na montanha e permaneça lá. Eu darei a você as tábuas de pedra com a Torá e os mandamentos. Eu darei a você as palavras, os mandamentos que escrevi nelas, para que você possa ensiná-las. Moisés levantou-se também com Yoshua, que é Josué, o seu ajudante. E Moisés subiu a montanha de Deus. E ele disse aos líderes: permaneçam aqui para nós, até o nosso retorno. E eis que Arão e Hur estão com vocês. Quem tiver algum problema deve dirigir-se a eles. Moisés subiu a montanha e a nuvem cobriu-a. A glória de Adonai permaneceu sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu durante 6 dias. E no 7º, ele chamou Moisés desde o cume da montanha até aí. Então, agora um outro quadro nos é apresentado. Moisés, ele junto com os líderes, com os sacerdotes, e aparece agora em cena Josué, que tem por nome, o seu nome no hebraico original, Yehoshua. E Yeshua, o nome de Yeshua, queridos, ele advém do nome de Yehoshua, do nome de Josué. O nome de Yeshua é como se ele fosse um diminutivo não, é como se ele fosse quando a gente abrevia, né, o nome. Então Yehoshua, ele significa que a presença de Yehoshua significa a presença de Yeshua, amém? Significa aqui a presença de Yeshua. Quando Moisés ele sobe ao monte, ele está junto com a própria palavra de Deus. Ele está subindo, e ali a representação de Yeshua subindo junto com ele, e a palavra do Senhor diz que durante 6 dias eles estão ali, mas no 7º o Senhor chama agora só Moisés. O 7º dia, no Shabat. Shabat é dia de se encontrar com Deus. Amém? O Shabat que o Senhor aqui expressa, faz questão de apresentar aqui, ele diz: no 7º dia, ele chamou Moisés desde a nuvem, e Moisés então ele sobe um pouco mais, e ele vai ter esse encontro com o Eterno. Durante aqueles 40 dias, 40 noites, o Senhor está ministrando Moisés, preparando Moisés, para que ele possa, depois que descer, ensinar o seu povo a caminhar na presença de Deus. Queridos, essa palavra para nós, que fala sobre aliança no sangue, ou a antiga, a nova aliança, nos ensina algo. Que quando nós atentamos para a palavra do Senhor no todo, amém, nós somos justificados por ela. Quando nós atentamos para a palavra do Senhor não todo, não fazendo, diferença, acepção, se é no antigo, se é no novo, mas quando nós atentamos e procuramos viver a palavra de Deus, nós aprendemos que o sangue de Yeshua, amém, está sobre a nossa vida, nos conduzindo para a vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vamos para o último texto, em Lucas 22. Lucas 22, versículo 19 e também o 20. Todos acharam?
Também pegando um pedaço de matzá, de pão, ele abençoou, partiu e dando a eles disse: isto é o meu corpo, dado por vocês, façam isto em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança, confirmada pelo meu sangue, derramado por vocês. Hoje nós estamos para compartilhar da mesa, da ceia do Senhor. Amados, toda vez que nós partilhamos, que nós participamos da mesa do Senhor, nós temos que trazer à nossa memória o que Yeshua fez por nós. Só que nós não podemos, isso eu acho que é muito importante para nós não podemos ficar amarrados a trazer à nossa memória o que Yeshua fez por nós somente na época da ceia. Nós não podemos ficar, amarrados a trazer à nossa memória que Yeshua verteu o seu sangue, se entregou por cada um de nós, quando a gente se reúne e olha para uma mesa bonita como essa, e aí a gente fica pensando: o que nós fizemos de errado? O que eu fiz durante esse mês? O que eu pratiquei? O que saiu da minha boca? O que eu pensei? Como eu agi com as pessoas? Como que eu tenho tratado a minha família? Eu preciso refletir mais, eu preciso parar, eu preciso melhorar. Querido, a vontade do Eterno e a aliança que o Senhor traz para o seu povo é: eu colocarei a minha palavra no seu coração, na sua mente. Então não é num dia como esse, diante de uma mesa dessa, que a gente tem que parar e refletir, mas todos os dias. É como se você tivesse diante de você, todos os dias, uma mesa, com o pão e com o cálice, com o sangue do Senhor. É como se você acordasse todos os dias e você, ao invés de tomar o seu café, você tivesse diante de você ali, um pedaço de pão, um cálice, para que você pudesse começar o seu dia refletindo: ele derramou o teu sangue por mim. Aleluia. Ele se entregou por mim. Eu preciso nesse dia honrar o que ele fez. Aleluia. Eu preciso me esforçar nesse dia para viver a palavra dele um pouco mais. Eu preciso me esforçar nesse dia para ser diferente, para ser melhor do que ontem, para me tornar um pouquinho mais, como a Escritura diz, maduro. Uma pessoa que vive a palavra do Senhor e se torna melhor a cada dia mais. Uma pessoa que busca a maturidade espiritual de Deus. Então, é muito simples chegarmos, nós praticamos isso uma vez por mês. Acredito que logo nós estaremos de repente celebrando semanalmente, porque é o correto de se fazer. Mas ainda que seja semanalmente, amados, todos os dias nós temos que trazer à nossa memória o que o Senhor fez por nós. Amém? Todos os dias. Todos os dias. A Escritura diz no texto de 1 Coríntios, quando eles faziam isso? Toda vez que eles se reuniam. Imaginem se fosse uma congregação que tivesse culto todo dia. Então todo dia eles teriam uma mesa. Só que era costume deles se reunirem todo o Shabat. Então todo Shabat eles tinham uma mesa como essa para celebrar, trazer à memória deles o sacrifício, o sangue vertido por Yeshua. E ali eles teriam, vamos dizer assim, um tempo menor, para cometer erros. Mas quão bom seria se todos os dias tivéssemos diante de nós uma mesa dessa para trazer a nossa memória. E eu quero dizer, queridos, que nós temos uma mesa dessa diante de nós todos os dias. Ainda que ela não seja física, nós podemos ter espiritualmente falando. De que forma? Trazendo a nossa memória. Trazendo a nossa memória através da oração. Começa o teu dia e comece orando. Começa a dizer: Senhor, me ajude nesse dia.
Me ajude nesse dia a vencer o pecado, a vencer a tentação. Me ajude nesse dia, Senhor, sabe, contra toda e qualquer seta que o inimigo lançar contra a minha vida. Senhor, me fortaleça quando eu pensar que estiver fraco. Me ajude, que eu possa encerrar esse dia, podendo olhar para trás e dizer: eu venci, em nome de Yeshua, pelo sangue do Senhor. O meu dia hoje, o inimigo me tentou, fez de tudo para eu errar, fez de tudo para eu pecar, mas o Senhor me ajudou. Aleluia! E bendito seja o nome do Senhor. Moisés, ele, para concluir, ele apresenta a palavra ao povo, e a palavra do Senhor é: Moisés, tudo que nós ouvimos, nós faremos. Que nós possamos sair daqui neste culto, dizendo para Deus exatamente isso, procurando nos esforçar para realizarmos isso. Senhor, tudo que eu ouvi, eu vou procurar viver. Senhor, tudo que eu ouvi, eu farei também, em nome de Yeshua. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, por favor. Eu gostaria que você orasse, que você dissesse: Senhor, eu reconheço que eu tenho sido falho, eu reconheço que verdadeiramente eu preciso melhorar e muito no cumprimento da tua palavra. Mas eu sei e reconheço que o sangue de Yeshua, ele me purificou, me justificou. Eu reconheço que o sangue de Yeshua me torna justo diante de ti. Por isso, ora, Senhor, queridos, ora. Pai, em nome de Yeshua, eu quero selar esta palavra, assim como Yeshua selou a cada um de nós pelo teu sangue. Senhor, eu quero selar esta palavra na nossa vida, e te peço, Pai, nos ajude a cada dia matar um leão, derrubar um gigante, nos ajude a vencer, Senhor, as tentações, nos ajude a vencer, Pai, tudo e qualquer seta que o inimigo lança contra nós, para tentar nos derrubar dia após dia. Que a gente possa olhar no final do dia para trás e dizer: o Senhor me ajudou no dia de hoje e eu venci mais uma batalha. Senhor, em nome de Yeshua, que ainda que não tenhamos fisicamente uma mesa diariamente diante de nós, mas espiritualmente nós sabemos que temos. Por isso, Pai, que possamos partilhar desse entendimento do sacrifício de Yeshua por cada um de nós, no madeiro, na cruz. Que cada dia possamos glorificar e honrar o teu santo nome, honrar tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos, adoramos e agradecemos por esta palavra em nosso coração, em nome de Yeshua. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você aplaudisse ao nosso Deus.